Olá, está começando Líderes de Sucesso, um programa produzido pela Fórmula Digital em parceria com a TV Urbana. E você nos assiste pelos canais 55.1 UHF, TV aberta, e também o 11 da Claro Net. Nos acompanhe também pelas redes sociais, no Instagram @Fórmula_Digital e o @Os Líderes de Sucesso. Então vamos lá! Fundado em 1981 na cidade de Porto Alegre, o Supermercado Gauchão é uma empresa familiar que cresceu muito aí com o esforço, com a dedicação, o empenho dos seus fundadores, focados no comprometimento com seus clientes, colaboradores e também fornecedores. Uma história de muita superação, determinação e, mais do que isso, um case de sucesso no empreendedorismo feminino, que inclusive é o tema principal do nosso programa Líderes de Sucesso de hoje. Por isso nós temos a honra de conversar agora com a Agnes Passos, que é a diretora-geral do Supermercado Gauchão. Então, Agnes, muito obrigada pela tua presença, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Eu que agradeço. Então, vamos começar falando sobre a tua infância, a tua história aí dentro do Gauchão, desde muito pequena, vendo os teus pais empreendendo. Como foi isso para ti? Bom, então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Os meus pais, eles começaram muito cedo, como tu falaste, através de muito esforço, muito empenho, eles foram crescendo. E a minha mãe sempre conta, eu não me lembro porque eu era muito pequena, mas ela sempre conta que enquanto ela estava na frente de caixa, no caixa, atendendo os clientes, alguns clientes que eram mais próximos me levavam para passear de carrinho pelo mercado, porque era pequeno o mercado. Porque eu estava ali chorando, enfim, querendo alguma coisa, e ela não podia me atender, porque ela estava no caixa atendendo os clientes. Então, assim, desde pequena eu nasci dentro do supermercado. Com 10 anos eu comecei a trabalhar na frente de caixa como operadora de caixa, e eu lembro que eu amava trabalhar como operadora de caixa. Depois de um tempo cansei um pouco, assim, mas eu cresci dentro do supermercado, a minha vida sempre foi dentro do supermercado. A gente às vezes fazia aqueles supermarketing no domingo, sabe? A gente estava fechado o mercado, a gente botava tudo dentro dos carrinhos, eu e minhas irmãs, e brincávamos de supermarket. A gente também tinha uma banda, quando a gente tinha uns 14, 15 anos, e a gente ensaiava dentro do mercado. Então, tudo para mim é supermercado, assim, a minha vida é o supermercado. E desde pequena tu já tinha essa vontade, porque tu disse que gostava, ali num primeiro momento, mas tu te via a tua vida inteira, a tua carreira, seguir dentro do supermercado? Não, eu tive altos e baixos, assim, em alguns momentos eu queria, estar dentro do supermercado, atuar na área, em outros não. Eu já quis ser, enfim, professora de educação física, tanto que eu fiz faculdade de educação física, larguei. Eu fiz a psicologia e eu pensava em ser consultora de empresas. Enfim, já quis ter loja de roupa, já quis ter muita coisa, mas sempre voltava para o super, assim. Foi quando meu pai faleceu, que eu realmente tive que decidir, tive que dizer, não, eu quero o mercado e eu gosto. Hoje eu gosto muito, eu amo o que eu faço. Então, seu pai faleceu em 2013, Isso. Como foram as mudanças a partir daí dentro do negócio? Bom, a partir daí eu passei a fazer parte da direção da empresa, Eu era a psicóloga da empresa na época e, enfim, aí a gente mudou muita coisa. O pai era uma pessoa bem centralizadora, Junto com a minha mãe, eles tomavam conta de todo o negócio. A gente começou a mudar algumas coisas. O Gauchão, ele continua com a mesma essência, assim. O pai, ele acreditava no bom atendimento, nos produtos de qualidade, E a gente continua acreditando nisso. A gente fez algumas mudancinhas, assim, porque agora ficou mais eu e minha mãe na direção, então a direção, ela é um pouco mais, digamos, tem um olhar um pouco mais sensível, um olhar um pouco mais para a gestão de pessoas, até mesmo pela minha formação, em psicologia, A minha mãe também, ela tem muito essa coisa, ela não é formada em psicologia, mas ela é praticamente uma psicóloga, porque ela lê muito. Então, a gente tem esse viés muito mais voltado para a gestão de pessoas. Na época do pai, tinha também, mas ele era muito mais focado na parte comercial do negócio, sabe? E não que hoje a gente não tenha, hoje a parte comercial, ela tá um pouco mais até com o meu marido, mas a empresa agora, eu acho que a gente tá como um todo, assim, sabe? Gestão de pessoas, comercial
e a gente consegue juntar tudo, assim. E Agnes, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram durante todo esse período? Bom, então, a morte do meu pai foi um baque, né? Foi algo bem difícil, assim. A gente teve que se reinventar, né? Ele era muito à frente do negócio. A gente teve que ver novas maneiras, né? Colocar a nossa cara no negócio. E o grande desafio que eu acho que todo empresário tem, eu acredito que todo mundo tenha, é a questão da responsabilidade social, né? A gente tem, por exemplo, 170 colaboradores e a gente tem que ensiná-los, a gente tem que avaliá-los e às vezes a gente tem que demiti-los. Isso é uma coisa que eu falo muito para os nossos líderes. Façam muito bem as avaliações, né? Não deixem a pessoa que está trabalhando com vocês ir embora sem saber o porquê, né? Porque, querendo ou não, eles têm famílias para sustentar e muitas vezes, infelizmente, às vezes o colaborador ele não fecha com a empresa, né? Enfim, eu sempre falo que é um casamento, né? Quando a gente trabalha junto com o outro, primeiro a gente fica, que é a entrevista, depois a gente namora, que é o contrato, e depois a gente casa, que é aquele momento que a gente está trabalhando. Mas pode haver o divórcio, né? Então, a gente tem que cuidar muito, a gente tem que, as duas partes têm que ir regando, né, aquele amor para que dê certo. E isso é uma responsabilidade que a gente tem, sabe? Vocês valorizam muito os colaboradores, mas eu acho que o líder, né, como o nome do nosso programa Líder de Sucesso, o líder desempenha um papel fundamental, né, que é saber orientar, delegar as tarefas. Qual a importância disso para ti? Eu acho que tem toda a importância, porque assim, não sou eu, não é a minha mãe, ou então o meu marido que é diretor comercial, que está o tempo todo com esse colaborador. Quem está com eles são os nossos líderes, né? Nós temos 16 líderes, cada um em um setor, né? Uma área do mercado, né? Dos dois mercados. E são eles que têm que avaliar o colaborador, né? No período de experiência, avaliar o colaborador também depois que passou o período de experiência. É esse líder que tem que fazer com que esse colaborador se sinta em casa, com que esse colaborador se sinta acolhido pela empresa para que ele queira trabalhar com a gente, né? Então, o líder é fundamental. E a gente dá curso, a gente agora está fazendo um PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes. Então, a gente está sempre tentando fazer com que eles estejam, além de motivados, preparados para trabalhar com esses nossos colaboradores. Uhum. E ano passado a gente teve a pandemia, né, que foi um momento muito complicado para todo mundo, em todas as áreas. Sim. Como foi para vocês passar por esse momento? A pandemia foi punk, né, como a gente diz. Mas assim, logo que surgiu, a gente já começou a ter os protocolos, né? A gente colocou uma pia na frente da loja para as pessoas lavarem as mãos, álcool gel, máscara, a gente forneceu máscara para os nossos colaboradores. A gente fez tudo o que tinha que fazer. E, claro, foi um momento em que era difícil, sabe? Porque nem sempre as pessoas estavam dispostas a usar a máscara, a se cuidar. Então, teve momentos que tiveram algumas pessoas que tiveram Covid, então a gente teve que afastar, né? Eu tive que entrar em contato com a prefeitura, assim, para poder mandar nomes de quem estaria com Covid. Teve um colaborador que esteve muito mal, sabe? Então, foram momentos de tensão, assim. Mas graças a Deus passou, graças a Deus a gente conseguiu ter um cuidado, assim. Recentemente vocês inauguraram mais uma loja, né? Agora são duas, a da Antônio e a da Vicente. Sim. Vocês pretendem expandir mais? Quais são os próximos passos aí do negócio? Então... o próximo passo é o restaurante, que a gente tem um plano de fazer um restaurante ali na Antônio, já faz bastante tempo. E a gente tem uma rotisseria, né? E a fila da rotisseria é quilométrica. A nossa comida é muito gostosa. Então, o bairro tá precisando de um restaurante. A gente não tem nada por ali, assim. Então, o próximo passo é fazer o restaurante, que é um novo nome, vai ter um conceito legal. Não vou falar agora, né? Mas surpresa. Qual é a previsão? A previsão é para início do ano que vem, lá por março, vamos botar assim, março do ano que vem. Olha, tá, logo aí. É. Realmente as coisas são muito gostosas lá no Gauchão. Inclusive, para vocês acompanharem, Facebook e Instagram, @Supermercado Gauchão, né? Lá tem todas as informações, tem bastante foto legal também,
que eles postam aí, deixa a gente com água na boca, Agnes. Para finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria te pedir para deixar uma mensagem de motivação para quem está nos assistindo. Nosso programa é direcionado a empreendedores, né? Pessoas que querem ter sucesso aí com seus negócios, líderes de empresas. Uma mensagem, né, para quem está na dúvida se deve empreender ou não, se deve se arriscar a abrir um negócio, porque muita gente trabalha de carteira assinada, por exemplo, e tem essa insegurança, né? Porque é um risco muito grande, a gente não sabe como vai ser, tudo é imprevisível. O que tu nos diria? Olha, eu acho que o sonho ele tem que ser vivido, de qualquer forma. Eu acho que o medo ele faz parte, né? Mas eu acho que se tá com medo, tem aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo do mesmo, né? E claro, com o pé no chão, né? Eu acho que também, se tu tem um capital legal para investir, boa vontade, boas ideias, acho que tem que investir, tem que ir a fundo, sem ter medo de ser feliz. É claro que tem muita coisa, né? A gente não é só colocar o produto na prateleira, ter os colaboradores certos e bem treinados. Tem muita coisa por trás, né? Tem um universo imenso dentro de uma empresa que deve ser levado em conta. Mas eu acho que vale a pena, assim, vale a pena, principalmente para quem gosta, assim, de lidar com pessoas, de estar podendo ajudar também, porque querendo ou não, a gente está ali para dar emprego, né? Então isso, para quem gosta, acho maravilhoso. Enfim, vai em frente. Tá certo, muito obrigada, sucesso. Eu que agradeço. São quase 40 anos de uma grande história tradicional, principalmente aqui em Porto Alegre e expandindo cada vez mais. Gente, são 6 estabelecimentos e todo mundo conhece. Nós estamos falando, claro, do Cavanhas. E é por isso que a gente trouxe aqui hoje no programa Líderes de Sucesso o senhor Eli Stirmer, que é sócio proprietário da empresa. Então seja muito bem-vindo, senhor Eli, é uma honra tê-lo conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu que fico muito satisfeito. Tá certo. Bom, todo mundo conhece, né, essa grande marca que o Cavanhas se tornou, mas muita gente deve imaginar, né, como surgem as grandes marcas. Então conta pra gente como é que foi o início de vocês. Eu sou de Mussum, né, e meu irmão, a gente sempre sonhava em botar um restaurante em Porto Alegre. E, claro, há 37 anos atrás, né, quase 40, aí a gente veio e colocou um restaurante, mas buffet. E a gente não deu muito certo. Os primeiros 6 meses não era o que a gente queria. A gente partiu aí para o lanche. Aí a gente abriu uma casa, sempre assim pensando em lanche rápido. Porque naquela época existia muito cachorro-quente e x-salada. Não tinha outros tipos de x, de lanches, né? Era muito difícil, era mais cachorro-quente. E a gente começou, então, a inventar o X. Inventar o X coração, galinha, calabresa, misturava outros tipos de coisas nele, tipo bacon. E começamos a evoluir. E começou a dar certo. Era o que a gente mais, assim, planejava, a gente queria vencer, na realidade, né? A gente queria vencer, a gente tinha muita vontade de trabalhar. E graças a Deus deu certo. Sim, quem tem esse espírito empreendedor precisa sempre estar atento às oportunidades, né? E esse é um dos diferenciais do Cavanhas, justamente essa diversificação de produtos, né? Como é que vocês fazem para criar novos produtos? Vocês observam as tendências aí do mercado? Como é que funciona? Bom, na época, nós mesmos começamos a criar, porque tinha clientes que pediam, assim, algo diferente. Então, a gente fazia, eu era o chapista, e o meu irmão atendia, o Luiz Paulo era o meu irmão, ele atendia. Então, eu criava esse tipo de X diferente, para agradar o cliente. E cada vez que eu criava, e sempre tinha alguém que queria alguma novidade, aí nós oferecia. E começou a dar certo, porque na época, a maioria da janta era churrascaria, era buffet, não tinha muito lanche. E era uma dificuldade encontrar lanches, claro, do tipo que eu fazia. Porque o Cavanhas, na realidade, esse diferencial de vários tipos de lanche, fomos nós que criamos, né? E tem dado certo.
E a gente começou a abrir outras casas porque tinha dado certo. Eu achei uma coisa muito interessante na internet, gente, que é uma curiosidade, na verdade, até quero saber se é verdade. Que o costume de servir as batatas fritas por cima do X teve início em um dia em que faltaram pratos por conta do grande movimento. É verdade isso? É verdade. E um cliente, a gente sempre servia assim, se alguém pedisse separado, e aí o cliente, não, eu quero que tu ponha em cima do X. E aí eu pus em cima do X. Aí passou no outro dia, aí eu disse, não, vamos começar a fazer um X diferente, o X especial. Hoje tu vai e pergunta, com batata é o especial nosso. Mas foi por um cliente que nós colocamos em cima porque não tinha aparatos. Nós trabalhávamos em pouca gente, era complicado. E aí foi isso que pegou. Hoje a maioria dos nossos lanches é com batata frita. E teve também a questão da maionese caseira, né, que é uma receita de família, que é bem comum, né, os restaurantes terem Sim. receitas próprias, mas a maionese é a queridinha aí de todo mundo, né, receita de vocês. A maionese a gente começou a fazer, a gente fazia de um jeito, fazia do outro, depois experimentava, a gente experimentava a maionese, né? E realmente, hoje o nosso caro-chefe é a maionese, né? Porque realmente o pessoal adora, né? E vocês costumam comer bastante lanche ou já enjoaram? Ah, eu prefiro hoje em dia comer dos outros, que a gente enjoa, né? Sim. Mas de vez em quando eu como, sim, algum lanche. Mas a gente fazendo, né? Aí não é a mesma coisa. O dos outros a gente sempre gosta mais, né? Sim. E, bom, nesse período, né, quase 40 anos, 37 anos de história, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nesse segmento da alimentação? Porque tem toda aquela questão, né, do tempo de conservação de um alimento. Vocês aprenderam isso na marra ou vocês já tinham alguma bagagem no setor? Não, foi aprendendo na marra mesmo, porque nós não tinha tanta experiência, né? Na realidade, como o movimento no começo era devagar, eu fui aprendendo. Eu era chapista, o meu irmão, o Luiz Paulo, me dava todo o apoio e nós combinávamos, porque ele, além de meu irmão, meu sócio, ele é meu amigo. É uma das pessoas mais importantes da minha vida, porque a gente se dá muito bem mesmo. Então, tudo que a gente fez, tudo que a gente faz, a gente conversa e faz as coisas assim do melhor possível. Então, a gente foi inventando assim, as coisas, o que era melhor, o que não é. Mas desafio praticamente a gente não teve muito, porque em 89, eu acho que o McDonald's veio para cá, isso também nos ajudou. Porque o pessoal não era... o cidadão de Porto Alegre, dos outros lugares, não tinham muito esse hábito de comer lanche. Era mais jantar. E o lanche veio o McDonald's nos ajudou também a empurrar um pouquinho. Uhum. Né? Até por causa que eu acho que o nosso lanche, ele é um pouquinho melhor, né? Ele é mais elaborado, digamos, né? Então, eu acho que veio a só ajudar mesmo. E com a pandemia também teve o crescimento de teleentrega, né? E isso contribuiu para as vendas de vocês? Na pandemia que foi difícil para todo mundo, teve muita gente que quebrou, infelizmente, né? Graças a Deus, eu consegui, com a teleentrega, com o aplicativo, me sustentar bem. Eu não precisei mandar, assim, quem trabalhava na cozinha, eu fiquei com todos os funcionários. E eu trabalhei muito bem na teleentrega, não posso me queixar. Aí que eu fui ver que realmente o Cavanhas tem um nome bem forte, né? Uhum. Que a gente vendeu muito bem. Como é o relacionamento de vocês com os clientes? Que é um dos pontos fortes do Cavanhas, né? O atendimento, aquela atenção especial a cada cliente. Bom, em primeira mão, que todo o gerente que trabalha para nós, porque eu e meu irmão nem sempre podemos estar nas lojas, né? Não tem como estar. Eu tenho um irmão que trabalha também com a gente e todos os gerentes, nós fizemos reunião toda semana e a gente sempre aconselha ou fala que o cliente sempre tem razão, entende? O cliente é o que paga o salário deles, né? Então, a gente pede muito para dar toda a atenção para o cliente, porque é ele que está pagando o salário dele, é ele que está nos dando lucro.
Então é isso que nós sempre falamos isso, né? E quando eu fazia, quando os colaboradores estão na chapa fazendo o X, eu digo para eles, olha, vocês fazem como se fosse o lanche para vocês, porque eu fazia. Às vezes eu brinco, digo, olha, o melhor sou eu, mas fazem pelo menos aproximadamente o que eu fazia. Né? Às vezes eu brinco com eles, porque eles têm que fazer como que aquele lanche fosse eles que iam comer. E da onde surgiu o nome Cavanhas? O nome Cavanhas surgiu porque o meu irmão usava um cavanhaque. Aí tinha uns motoqueiros de Santa Maria que eles vinham muito lá. E um dia eles conversaram com o meu irmão, troca o nome, vamos botar Cavanhas, que tu tem cavanhaque, vamos botar Cavanhas. E a gente trocou e colocou Cavanhas. E pegou, né? Deu certo. E pegou. Agora me conta sobre os projetos futuros da empresa, o que vocês planejam aí, claro, porque a gente tem que sempre pensar, né, o futuro. O que vocês têm de perspectiva para os próximos anos? Nós já estamos há 2 anos fazendo uma empresa de franquia. E essa empresa precisa 2 anos, só depois de 2 anos se pode começar a franquear. Então essa é a nossa intenção, ela está fechando esse mês, 2 anos, e nos próximos anos, com certeza, a gente pretende franquear o nome, né? Mas inicialmente sempre com pessoas que, se fosse assim, que a gente conhecesse, que trabalham no mesmo ramo, que entendem mais do Cavanhas, né? Com certeza. Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo de casa, uma inspiração, né, para quem está começando, não sabe como, né, de fato começar um negócio. O que o senhor diria? Bom, para ter assim uma loja, por exemplo, um Cavanhas, tem que trabalhar muito, né? Tem que querer vencer, não desistir nunca, porque o começo foi muito difícil para nós e eu nunca, eu e meu irmão pretendemos assim, vamos desistir, vamos fazer outra coisa. Não. Tinha épocas que a gente ficava até às 4, 5, 6 horas da manhã esperando um cliente que sabia que ele ia passar lá. Então assim, persistência. E nós tivemos persistência. E graças a Deus a gente venceu. E hoje olham para trás e, né, podem ver que todo esforço valeu a pena. Valeu mesmo, porque além de ter a satisfação de tu vencer, tu tem a satisfação aí que, futuramente, eu tenho 2 filhas, o meu irmão tem tem um filho, que é meu sobrinho, quem sabe, né, futuramente não é eles que vão tocar o Cavanhas para frente, é o que eu pretendo, né? Isso aí. Então tá bom, muito obrigada pela participação aqui no programa Líderes de Sucesso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês. Obrigado. E no quadro Debate da Semana de hoje, o assunto é comunicação, com Maurício Tavares e Javer Silva. Acompanhe. Olá, seja bem-vindo ao programa Líderes de Sucesso. Esse é um quadro que a gente fala sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia. Enfim, ao meu lado está o Javerson Silva, ele é o executivo da Fórmula Digital e ele está vindo aqui hoje para falar um pouco de produção audiovisual, marketing e tudo que envolve aí as novas tecnologias, né? Javer, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, Javerson. Queria que tu falasse um pouco mais sobre o que é a Fórmula Digital, o que vocês fazem hoje. Sim. A Fórmula hoje ela é uma produtora, né? Na verdade ela é uma agência, mas muito mais focada em vídeo, né? Então a gente trabalha muito com
a questão de ser uma produtora, né? E uma produtora que tu vai encontrar tudo. Seja ela no ramo em relação a rede social, postagens, desenvolvimento de site, né? A questão de estratégia de marketing, né? A gente também trabalha, mas a gente é muito mais forte na parte de vídeo, né? Que hoje é digamos assim, o que mantém a fórmula, o que faz a fórmula crescer e que também é o que mais dá resultado aos nossos clientes, né? Sim, perfeito, Javerson. A gente está vendo aí no mercado que o vídeo não para de crescer, né? Então já é o YouTube já é o segundo buscador mais que as pessoas mais buscam informações, né? Primeiro ainda está a pesquisa do Google e agora saiu uma atualização no Instagram que o Instagram basicamente vai ser mais vídeo, né? Não vai ser mais foto, enfim. E como é que tá sendo essa demanda aí para a fórmula sobre vídeos? Hoje a demanda está alta, ela está começando a aquecer de novo, né? O mercado voltou a aquecer novamente, então é algo que está voltando aos poucos, né? As empresas estão voltando, a pandemia, de certa forma, ela está dando uma baixada na poeira e isso acaba que as pessoas começam a investir mais em marketing, né? Que não deveria ser o certo, né? Se tu quer vender mais, tu deveria investir em marketing, continua investindo em marketing, né? Nunca ao contrário. Quando tem uma pandemia, tu simplesmente corta a verba de marketing, que isso é errado, né? Senão tu não vai vender mais. Então a tendência é que tu sempre invista mais em marketing, mas enfim. O vídeo, ele tá voltando com força, né? Tanto que qualquer coisa que tu for buscar hoje na internet, seja um tutorial, seja um texto, tu vai buscar em vídeo, porque é muito mais fácil de tu entender, tu entende, a pessoa consegue te dar uma didática maior e também porque tu consegue passar algo que tu nunca vai conseguir passar no texto, que é sentimento. Perfeito. Não, e detalhe, né, no YouTube, qualquer pessoa que teve um problema posta um tutorial, alguma coisinha, né? Esse tempo eu fui procurar alguma coisa sobre o meu carro e tinha lá também alguém resolveu um problema. Enfim, coisas, tudo tem ali, seja receita de bolo, seja uma dica de empreendedorismo, né? Então, o YouTube acabou se transformando também em uma grande escola, né? Ele serve para entretenimento, mas serve para informação, né? O que hoje vocês mais atuam em vídeo, né? Qual é o forte de vocês? Porque o vídeo é muito amplo, né? Tem produtora que faz casamento, tem produtora que faz live. O que é o forte da fórmula? O que vocês... é o carro-chefe hoje? Sim. Hoje o carro-chefe, ela divide em digamos, 2 produtos, né? 2 ou 3 produtos, né? Que seriam a live. A live a gente já trabalha muito forte porque no meio da pandemia era difícil. Todo mundo... A forma de se comunicar era via live, né? Como que tu conseguiria aglomerar várias pessoas assistindo o mesmo produto? Isso aí é uma live, né? A live, só que nunca tinha uma live profissional, digamos assim, algo que vá ter um profissionalismo, alguém que vai pensar na produção, alguém que vai te entregar materiais e equipamentos de qualidade, né? Então a Fórmula inovou nessa parte, né? E é um dos grandes produtos da Fórmula, né? Esse eu acho que divide o pódio ali com alguns outros produtos, que também seria o vídeo institucional. O vídeo institucional hoje a Fórmula é muito forte também, a gente tem ótimas diretrizes nessa parte em relação a ter um portfólio grande, né? Não é à toa que a gente acabou pegando alguns clientes grandes nos últimos anos, né? Nos últimos meses, desculpa, nem anos. E também a parte de vídeo comercial, né? Vídeos curtos que a gente consiga passar grandes conteúdos, né? Não é à toa que às vezes um vídeo de 1 minuto pode falar mais que 1 milhão de palavras, né? Então a gente é interessante, desculpa te cortar até, mas é interessante ver o público falando da fórmula nas redes sociais, né? E a forma como vocês mostram a fórmula, o dia a dia, né? Ontem mesmo teve uma cliente aqui que comentou que é muito legal as redes sociais da fórmula, a forma como todo mundo trabalha, enfim, parece que é uma família aqui, né? Javerson, então, deixa uma mensagem aí para o público, para os espectadores, sobre a fórmula, como é que elas podem se conhecer mais a fórmula, como é que elas podem comprar de vocês? Claro. Primeiramente, eu quero que todos venham aqui conhecer a Fórmula, conhecer os novos estúdios, conhecer realmente a Fórmula em pessoas físicas, né? Vir aqui tomar um café, né? E também trocar ideia, né? Network, né? Isso é muito importante aí, tanto para nós quanto para vocês, né? Isso é um ganha-ganha, a gente gosta sempre que seja um ganha-ganha para nós e para o cliente. E continue seguindo nós nas redes sociais aí, que breve vai ter muitas novidades aí também.
E agora nós vamos conversar com um dos melhores, maiores ilusionistas do Brasil, gente, com contáveis participações aí na mídia, já foi apresentador de televisão, 20 anos de experiência no mercado de eventos nacional e internacional, é um grande fenômeno, tenho certeza que todo mundo conhece, é o Mágico do Fantástico, gente, olha só. E hoje atua como palestrante e consultor da Central Globo de Jornalismo e outros provedores de conteúdo para assuntos como fraudes, comportamento humano, mistérios e sobrenatural. Gente, eu adoro esse assunto. Vamos falar com o Cronos. Tudo bem, Cronos? Tudo bom, Fabiana. É um grande prazer te ter aqui no nosso estúdio, aqui no programa Líderes de Sucesso. Seja bem-vindo. Prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com os teus espectadores. Tá certo. Bom, vamos começar falando que tu é advogado inscrito na OAB, graduado em Direito pela PUC e pós-graduado em Negociações Internacionais pela Unicinos, né? Conta pra gente, Verdade. foi uma verdadeira transição de carreira, né? Como foi esse período para ti, as tuas inseguranças no início da tua trajetória? Então, eu venho de uma família de advogados, o meu avô era advogado, meu pai é advogado, meu irmão é advogado, e então foi uma coisa muito natural para mim, no momento de escolher a caminhada profissional, optar pela vida jurídica. Então eu sou natural de Caxias do Sul, eu vim para Porto Alegre, então com 17 anos, para estudar, para cursar Direito na PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E aí lá, do meio para o final da faculdade, eu já fazia mágica, eu comecei a fazer mágica com 17 anos. Foi o meu primeiro show profissional pago, primeiro que me deram dinheiro para fazer mágica. É dali que eu conto a minha carreira, né? Porque desde que eu faço mágica, desde que muito criança, adolescente. E, bom, aí algumas coisas aconteceram, eu estava cursando a faculdade de Direito, seguindo nesse caminho, queria seguir para a área de Direito Societário, de contratos, né, de Direito Tributário, Propriedade Intelectual, são assuntos que eu gosto até hoje, né? E estava cursando a faculdade. Só que continuava fazendo mágica. E ali nessas de tanto fazer mágica, algumas pessoas foram vendo eu fazer mágica, e lá pelas tantas apareceu um convite para participar de um programa de televisão dentro da TV Globo. E aí foi a primeira vez que eu fiz o Fantástico. Isso eu tinha 21. Um mês depois, através de um agente, pegou uma fita de vídeo minha e mandou para a TV Globo. Fita, pessoal, que vocês não, né, que é mais antigo, né, era uma forma de armazenar imagens, assim, ó, há muito tempo. É uma fita VHS com algumas imagens, foi parar na mão de um diretor da Globo, na época muito famoso, também já é falecido. Tu gravava o teu material para enviar para agências? Eles fizeram uma fita com o material que tinha sido exibido no Fantástico. Ah, sim. Que já tinha sido exibido no Fantástico, e mandaram para o Maurício Sherman, que era diretor na época do Zorra Total e do Domingão do Faustão. Essa fita gerou uma reunião com o Sherman, essa reunião com o Sherman gerou minha primeira apresentação ao vivo em rede nacional, que é legal te contar essa história, e dessa apresentação, no outro domingo eu fui contratado, e aí isso mudou a minha vida. Porque aí eu tive que dar um tempo na faculdade, eu tive que, né, eu trabalhava num escritório de advocacia, eu tinha uma OAB de estagiário na época. Sim, a gente estava comentando aqui nos bastidores que tu gosta, né, dessa profissão, Gosto. admira, exerceu por um tempo, mas o que sempre te despertou aquela paixão, né, era a mágica. Isso, meu fascínio sempre foi a mágica. O direito hoje, ele é um aliado, assim, na hora de produzir algum evento, por exemplo, de trabalhar com as leis de incentivo à cultura, eu trabalho tanto com a estadual quanto com a federal. Então, e tem um histórico de tributarista, então às vezes se eu vou pegar um patrocínio de alguma empresa, eu consigo sentar com o contador da empresa e conversar numa boa, explicar para ele direitinho como é que vai funcionar para ele apoiar aquele projeto. Isso é uma maneira de usar o direito. Outra é fazer o contrato, por exemplo, de empreitada agora da reforma da Casa da Praia. Então, assim, uso o direito assim, porque ainda gosto muito do direito, mas realmente não faz parte da minha vida profissional. Foi, né, essa virada foi ali, nesses 20 e poucos anos, que daí eu fui contratado pela Globo, saí do escritório, fui para o Rio de Janeiro, enfim, fui viver essa vida de artista. E desde lá não parei mais, né? E como foi a tua primeira apresentação? Tu falou que ia comentar com a gente. Então, cara, essa história é engraçada, porque eu fui convidado para fazer o Domingão do Faustão, eu fiz uma reunião com o Maurício Sherman,
E era um programa completamente... Era tudo muito ensaiado o que eu ia fazer. Então eu entrava de smoking, né, tudo trajado assim de gala, fazia umas mágicas clássicas, coelhos, lenços, cartola, aquela coisa bem clássica mesmo, e depois fazia a transição para uma mágica mais moderna, uma mágica de rua, uma coisa assim, eu tirava o smoking, tinha toda uma cena, e ficava só de camisa e calça, tirava a faixa, e interagia de uma forma um pouco mais informal com as pessoas. Tudo ensaiado, tudo maravilhoso e tal, não sei o que, e aí tudo milimetricamente calculado. O meu equipamento ficou em 2 mesas grandes dentro do camarim, e na época o Domingão do Faustão, ele era interrompido por um jogo do Campeonato Brasileiro, no meio da tarde, e 20 anos atrás, isso. O ano era 2002. Eu lembro. Aí eu estava lá, veio uma produtora, bateu na porta, chegou lá e falou assim, Crono, você pode ficar bem à vontade, porque você só vai entrar depois do jogo. Mas eu já tinha ensaiado aquilo milhares de vezes, porque era a primeira vez que eu ia aparecer na Globo, em rede nacional. Então, tipo, cara, tava tudo pronto desde, né, muito tempo. Eu disse, não, tudo bem, só dei uma afrouxadinha na gravata borboleta, assim, tirei a gravata, deixei pendurado no pescoço. E tinha uma área um pouco externa, assim, no camarim que dava para abrir umas janelas e fiquei por ali, assim, tipo, esperando, fiquei olhando pro nada, assim. Cara, daqui a pouco essa mulher voltou, apavorada, e falou assim, vamos, corre que é agora. Eu falei, mas peraí, não era só depois do jogo? Não, mudou, ele já chamou o teu nome. Ai, meu Deus. Programa ao vivo, não tinha essa de não, corta aqui, para, não, vai. E eu, o que eu fiz? Botei a gravata, saí correndo, né? E eu disse, olha só, tem que levar o meu equipamento. Ele falou, não, fica tranquilo que a produção vai levar o equipamento todo para ti. Só que o Estúdio F, onde era gravado o Domingão do Faustão, os camarins ficavam embaixo, no andar de baixo, então tinha uma escada em L para subir, para chegar no estúdio. Bom, eu entrei ali no palco com o Fausto, eu tinha, para não dizer que eu não tinha nada, eu tinha um lenço no bolso, era o que eu tinha de equipamento. Era uma apresentação de quase 15 minutos, toda ensaiada, e não chegava as mesas com o meu material. Simplesmente não chegava. O Faustão falando comigo, aí eu fiz uma mágica e tal, não sei o que, e não chegava as mesas. E daqui a pouco chegou as mesas. Meu material todo quebrado. Ai, não acredito. Eles derrubaram na maldita escada, então eu ia fazer aparecer um coelho, o coelho já chegou aparecido, né? Entendeu? Era nesse nível. Cara, simplesmente assim, não tinha nada no lugar. Nada, eu tinha perdido todo o show que eu tinha ensaiado. Foi isso que aconteceu. E aí eu olhei para aquilo ali e eu disse, cara, vou improvisar? E aí eu comecei a fazer, e comecei a pedir coisas para a plateia. Então, enquanto eu fazia a primeira mágica, eu estava pensando qual ia ser a próxima. Comecei a pedir, não, eu preciso... Tinha um garçom que trabalhava no programa, que era o Maradona. Aluguei o Maradona, cheguei, Maradona, eu precisava do teu apoio aqui, é o seguinte, consegue papel, uma caneca, não sei fazer um negócio sensacional, não sabia nem o que ia fazer. E assim foi. Eu fiquei 45 minutos no ar, fazendo isso. Eu acho que isso foi uma das coisas que chamou a atenção deles, porque é muito difícil improvisar, né? Não é todo mundo... Muita gente trabalha com apresentação, com arte em si, Sim. Mas tem que ser tudo ensaiado, tem que ser tudo gravado, né? O improviso é muito difícil. E aquilo foi uma loucura, porque assim, eu estourei todo o tempo, a audiência foi altíssima, tipo, eles não esperavam aquilo, ninguém esperava o que aconteceu. Foi tipo assim, aquele dia assim, foi um presente de Deus aquele tombo daquelas 2 mesas. Porque eu acho que se eu tivesse feito o que eu tinha planejado, eu não sei se a audiência teria sido tão boa, eu não sei se eles teriam visto alguma coisa que eles viram, se eu seria contratado na outra semana. Então, para mim, aquele tombo foi uma bênção. Foi um batismo de fogo e foi um golpe de sorte. Né? Então, às vezes, assim, quando acontece alguma coisa muito ruim na vida da gente, eu digo isso, assim, tem uma palestra que eu falo sobre desenvolvimento humano, que eu conto um pedaço dessa história, e eu digo que é pra gente olhar direitinho, assim, sabe? Porque às vezes é uma coisa ruim que vai te trazer uma mudança de vida, às vezes. Foi o que aconteceu comigo. Sim. E como apresentador, né, com todas essas participações que tu fez na televisão, tu fez algum curso para te especializar em televisão, em comunicação?
Ou a arte já é de ti? Não, assim, eu não fiz nenhum curso de apresentador ou alguma coisa que parecida com isso. Mas eu fiz vários cursos, vários treinamentos, né? Tive vários coaches de interpretação, eu fiz curso de palhaço também, de clown, eu tenho workshop de ator. Então, tem uma experiência assim que eu fui construindo, eu fui fazendo ao longo da carreira. Mas eu nunca parei e falei assim, agora eu vou estudar isso. Não, a mágica me colocou lá, eu fui fazendo. Eu já tinha, vamos dizer assim, uma facilidade de falar por causa do direito, da faculdade. Era o cara que apresentava os trabalhos, era sempre assim, era sempre eu que fazia as coisas. Então, e desde muito jovem também tinha essa característica, assim, eu estava muito envolvido na adolescência tinha uns projetos culturais do Sesc, então eu montava peças de teatro, eu montava essas coisas, então acho que quando eu cheguei ali eu já tinha uma certa bagagem, né, e depois eu fui me especializando, depois quando eu fui pegando, por exemplo, eu fiz em 2015, eu fiz o Natal Luz de Gramado com um show chamado Natal Mágico. Esse show, ele é um show que ele é o maior show de mágica da América Latina até hoje, em faturamento, número de espectadores, tamanho de equipe, número de ilusões. Quer dizer, tem outros no mundo, mas daqui do México para baixo ainda é o maior em tudo isso, em todos esses números. E foi uma super produção, teve direção do diretor também de grandes eventos, um global, que é o Edson Erdmann, e aí nessa época, por exemplo, um ano antes, eu comecei a fazer uma preparação de ator, né? Então peguei um cara, o Juliano, que é um cara, Juliano Rossi, que é um cara excelente profissional, e ele, então, um ator muito experiente, né? E foi fazendo aquela preparação de ator para ser, nas novelas também, o ator vai ver um personagem X, normalmente ele tem um preparador, ele tem, às vezes, um diretor de ator, que a gente chama. E então, assim, ao longo da carreira tiveram vários episódios como esse, onde eu tive que fazer algumas coisas para me especializar, para poder tocar. Sim, até porque a mágica, ela não deixa de ser um show, né? Tu tá atuando, tem que te envolver com o público, né? Tem todo o cenário ali, né? Com certeza. É uma forma de atuação, né? Tem uma frase que é printada em vários livros de mágica aí, que diz que o mágico, na verdade, é um ator fazendo o papel de um mágico, né? Então, eu acho que às vezes ela é muito verdade, às vezes ela é muito mentira, depende da situação. Mas nesse caso, é muito verdade. Como é que está o teu trabalho hoje, com eventos corporativos? Porque a gente passou ano passado, né? Ainda tem um pouco de uns reflexos aí da pandemia, mas a gente teve aí... a gente parou de fazer evento, né? Quem trabalha com evento não teve mais. Evento corporativo também, palestras. Como foi isso para ti? O setor foi completamente afetado. O meu trabalho não foi diferente. A gente teve uma queda muito grande de faturamento, principalmente no primeiro ano da pandemia, né? Acho que aquele primeiro impacto ali foi muito forte, porque as pessoas não tinham nem ideia do que iam fazer. Só era proibido, proibido, proibido. Depois, quando começou a liberar alguma coisa de live e tal, né, dos eventos online, de transmissões ao vivo, aí a coisa começou a dar uma melhorada. Claro, a gente teve que se adaptar, eu tive que me adaptar, porque, por exemplo, show tradicional de teatro, por exemplo, ele é muito grande. Um show para teatro de, assim, 500 lugares para cima, o tamanho de espetáculo que eu tenho, né? Então, trazer isso para o universo do estúdio, né, é mais uma coisa de TV. Mas como eu tinha a experiência da televisão, tudo certo, bora. Então, eu fiz bastante lives, né, para alguns setores que se beneficiaram da pandemia. Por exemplo, esse ano, em janeiro, eu fiz a live da reunião de resultados da IP, né? Então, que é produto de limpeza. Então, continuei presente no cenário dos grandes eventos corporativos do Brasil, porém, de forma online, né? E vejo ainda que ainda tem uma longa caminhada
para a gente chegar a voltar a ter eventos ao vivo, na minha opinião. Eu vejo o pessoal se empolgando aí, que a gente tem a permissão para fazer eventos de até 350 pessoas hoje, no estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, 350 pessoas para um evento pequeno, beleza. Agora, os grandes eventos, né, isso parece que é uma coisa que, para mim, não está muito bem definida. Uma coisa é certa, o evento, a partir de agora, ele é híbrido. Isso aí eu acho que vai ter sempre uma câmera, vai ter sempre alguém transmitindo, eu acho que, sabe, mas eu sinto muita falta de entrar num teatro e ver lá 700 mil pessoas lotadas para assistir um show de mágica. Eu sinto uma falta enorme disso. Sim, né? que as reações do público com as Completamente tuas diferente. mágicas, tu vê na hora, né? A risada. É completamente totalmente diferente. diferente. É completamente diferente. E tô com saudade disso, né? Mas tem um impacto financeiro e tudo, né? Mas eu acho que é muito mais para mim, um impacto da saudade de estar no palco, de entrar num teatro lotado, todo mundo sem máscara, todo mundo se divertindo sem nenhuma preocupação, sem nenhuma neurose aqui, incomodando. E isso eu acho que é o que eu mais gostaria de ver agora, né? Mas, sem dúvida, afetou todo mundo que trabalha com eventos, né? Então, quem não se virou, quem não se adaptou, infelizmente, fechou as portas. E nas palestras, qual é o assunto que tu aborda? Então, hoje, a palestra que eu tenho assim, mais afeição, vamos dizer assim, eu tenho palestras desde personalizadas, como o ano passado eu desenvolvi para algumas cooperativas de crédito, como o Cicobi, o Sicredi, palestras voltadas para o cooperativismo, né, ilustrando princípios do cooperativismo com mágica e esse tipo de coisa. Então, essas foram mais sob encomenda, assim, para alguns eventos específicos. Então, claro, se o cliente tiver alguma ideia maluca, pode vir, que eu trabalho com o impossível mesmo, né, tá tudo certo. Então, o que é impossível a gente faz numa boa, né. E aí, essas palestras são palestras show que foram, assim, que tem números de mágica inseridos dentro dela. A palestra que vamos dizer assim, que eu ia falar que eu sou mais afeiçoado, é a Decifrando Pessoas. A Decifrando Pessoas, ela faz uso de um conjunto de técnicas que fazem parte de uma área específica da mágica, né, que é o mentalismo. E com o mentalismo, tu aprende a identificar o que uma pessoa está pensando, né, adivinhar o pensamento dela. E com isso tu consegue entender muito sobre o comportamento humano. Então eu ensino linguagem corporal, eu ensino leitura fria, eu ensino várias coisas relacionadas à comunicação não verbal. Essa palestra também faz um tempinho que ela está virando um curso agora, um curso online, mas faz um tempinho que a gente não dá uma palestra ao vivo, né? Fiquei até nervosa, falaram o que eu tô pensando, não. O que eu tô pensando, Cronos? Adivinha? Tá pensando se eu sou capaz de adivinhar o que tá pensando. É verdade. Tava pensando em comida, Cronos. A gente entrevistou agora há pouco o pessoal aí de restaurante, de supermercado. E é isso. Basicamente é isso que eu penso. O Decifrando Pessoas ele é muito voltado, por exemplo, para o pessoal que trabalha com pessoas. Porque trabalha no RH, trabalha com vendas, por exemplo. Então, saber se tu tá sendo bem recebido ou não, se aquele cliente ele tá receptivo para aquilo, se a tua estratégia está funcionando, ou se é melhor, de repente, peraí, deixa eu mudar a minha abordagem, esse cliente está se fechando, né? São técnicas como essa. E para o pessoal de RH, porque normalmente uma entrevista, um psicotécnico da vida, ele vai te dar uma informação limitada, né? E é quase que uma espiadinha, assim, na pessoa, e a pessoa muito treinada para aquilo ali. A pessoa já vai treinada, eu vou responder isso, a pergunta é aquilo, né? E com as técnicas que eu ensino Decifrando Pessoas, tu consegue, por exemplo, identificar se a pessoa está mentindo. Então, tu pode te ajudar a ver o caráter daquela pessoa, né? E não só aquilo que ela está querendo mostrar. E vocês aí devem estar ansiosos pelo momento, né? Claro, eu não podia deixar de pedir para o Cronos fazer uma mágica aqui pra gente. O pessoal aqui no estúdio também está ansioso por esse momento. Cronos, vamos lá então? Vamos lá fazer uma mágica. Vamos lá. Deixa eu te dizer o seguinte. A mágica, hoje em dia, o pessoal tem muito associado com truques, por causa desses aplicativos, né? Instagram, TikTok, coisa de edição. Então, lembrando, assim, que pelos cabelos brancos, o negócio aqui é raiz, tá? É mágica raiz. É mágica de verdade que acontece na mão do espectador. Então, eu vou precisar da tua ajuda. Vamos lá. Eu vou pegar 2 moedas
Você consegue chegar aí para ver uma dourada e uma prateada. Apenas 2 moedas. Vou pedir da tua mão, isso, abre a tua mão. Eu vou colocar as 2 moedas assim dentro da tua mão, fecha. Tá. Tua mão vira para baixo, ok? Nada Ok. na minha mão. As 2 moedas dentro da tua mão. Agora aperta com força. Aperta. Isso. Te concentra. E agora eu quero que tu escolha uma moeda qualquer. Tá. Pode me dizer qual é, a dourada ou a prateada? Adorado. A dourada. Queres a dourada para ti? Sim. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, já que tu quer a dourada, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar por aqui a prateada, vocês podem ver, ó, ela tá invisível, mas ela tá aqui, e botar aqui no meu bolso, Tá. tá bom? E aí tu ficou só com a dourada na tua mão, pode abrir a mão. Ai, não. Gente, não é possível. E realmente, a prateada tá aqui, no meu bolso. O pessoal do estúdio aqui tá todo mundo... Gente, a gente tá tentando aqui, né? Tô aprendendo um pouquinho, tentando descobrir aí como são feitas essas mágicas, mas a gente vai pra outra aqui. Vamos lá, Cronos. Vamos lá. Bom, um show de mágica não é um show de mágica se não tiver um número com cartas, não é verdade? Uhum, com certeza. Então nós vamos lá fazer um número com cartas de baralho para ti, tá? Vamos lá. Quero que tu tire aqui uma carta qualquer. Isso. Ok? Olha qual é. Não me mostra. Pode mostrar para a câmera, para os espectadores. Eu não vou Câmera, olhar. essa aqui. Ok. Conseguiu ver qual é a carta? Consegui. Os espectadores também? Sim. Ótimo. Então coloca ela bem em cima do baralho aqui assim. Na primeira posição. Aí. Ok. Nesse momento a gente sabe onde está a tua carta. Sabe que ela está aqui. Agora, a gente sabe que ela está mais ou menos no meio do baralho. Tá. Beleza? E agora eu acho que a gente já fica bem difícil de saber onde ela está. Bem difícil. Mas isso não é tanto problema assim se a gente for mágico. Mágico faz o seguinte, eu passo só a sombra da minha mão. Ó. E pronto. Já aconteceu. De um baralho todo azul, apenas uma carta ficou vermelha. De um baralho todo azul, apenas uma carta ficou vermelha. Será que é a minha? Qual foi a carta que tu escolheu? Lembra? Lembro. Sabe o nome? Sei. Pode dizer? É aquela 9... Como é que é o nome daquele? Justamente o 9 de ouros. Isso aí. Gente do Exatamente céu. o 9 de ouros. Não é possível. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o 9 de ouros daqui, do baralho. Porque ele realmente é a única carta vermelha. Ó. Quero que tu veja Tá. isso. Vamos ver, vamos conferir. Ok? É a única carta vermelha. Tá. Não tem mais nenhuma. E, novamente, eu vou repetir a mágica. Aquilo que eu disse que eu não ia fazer, mágica não se repete, vou repetir, tá? Eu vou passar as cartas assim, de uma mão para outra, e tu manda parar a hora que tu quiser. Para. Aqui, exatamente aqui? Aí. Tá. Memoriza essa carta, ok? Tá. Espectadores também. Foca aí, Memorizam Thomas. essa carta, Uhum. ok? Ok. E a carta que tu escolheu novamente vai ficar vermelha. É só fazer assim. E ela vai ficar completamente vermelha. Um pouco de fé agora nessa hora. Vai ficar vermelha. A carta que tu escolheu vai ficar Vai vermelha. ficar vermelho. Qual é a carta que tu escolheu? É o 6... espada? Pode ser, Seis, pode ser. 6 espada. 6 de espadas? É. Eu disse que ele ia ficar vermelho, né? Mas veja, não tem mais nenhuma carta vermelha no baralho, né? Ah, vai me dizer que agora essa aqui que é... Será? Pega tu. Chocada apenas. Cronos, É sem isso. palavras, é sempre uma honra te receber aqui Imagina. no programa. E, bah, eu sou apaixonada por arte, né? Tudo que envolve aí essa parte. E a magia, que a mágica traz pra gente, né? Realmente encanta todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Fábio. Obrigado aos espectadores do programa. Conta pra gente, pra quem quiser contratar os teus serviços, como faz pra entrar em contato. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, pode ir no meu site, que é omago.com.br. É fácil, né? Mágico, omago.com.br. Ou pelas minhas redes sociais, que é @Cronos, KRONNUS. Tá certo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês no Líderes de Sucesso de hoje. Não esqueçam de nos acompanhar pelas redes sociais. Tchau, tchau!